Ana abriu os olhos, e percebeu que algo estava profundamente diferente. Não havia mais o quarto simples onde passará seus últimos dias. Não havia mais o cheiro dos remédios, nem o som distante das vozes preocupadas da família. Havia apenas silêncio. Um silêncio estranho, mas ao mesmo tempo envolvente, quase acolhedor. Por um instante, ela tentou lembrar do que havia acontecido. A última imagem que vinha à sua mente era o rosto de sua filha segurando sua mão, os olhos marejados, enquanto sussurrava palavras de amor. Depois disso, tudo ficou escuro. Agora, porém, Ana estava de pé. Sentia o próprio corpo leve, como se um peso enorme tivesse desaparecido. Aquela dor que por tantos meses havia acompanhado seus dias simplesmente não existia mais. Confusa, ela olhou ao redor. Uma luz suave preenchia o ambiente. Não era uma luz forte como a do sol do meio-dia, mas algo delicado, quase como o brilho de uma manhã tranquila depois da chuva. O ar parecia mais puro. O silêncio, mais profundo. E então uma pergunta surgiu dentro dela. Será que eu morri? A ideia atravessou sua mente com uma mistura de espanto e curiosidade. Mas antes que o medo pudesse surgir, uma sensação inesperada tomou conta de seu coração. Paz. Uma paz tão grande que parecia abraçar sua alma. Ana começou a caminhar devagar. À sua frente, o cenário se revelava aos poucos, um grande jardim, flores de cores vibrantes que ela nunca tinha visto antes, árvores altas que balançavam suavemente com um vento quase imperceptível. Tudo parecia mais vivo do que qualquer paisagem da terra. Ela respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se completamente bem. Mas algo ainda a inquietava. Se aquilo realmente fosse o outro lado da vida, se aquilo fosse o mundo espiritual, então uma pergunta permanecia viva dentro dela. Ela estava sozinha? Ana sempre tivera uma fé tranquila. Durante sua vida, acreditara que a morte não era o fim. Muitas vezes, ao ler as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontrara consolo em palavras que pareciam falar diretamente ao seu coração. Uma frase em especial sempre voltava à sua memória. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ela acreditava nisso. Mas acreditar, e viver aquela experiência, eram coisas muito diferentes. Enquanto caminhava pelo jardim silencioso, lembranças começaram a surgir em sua mente. A pequena casa onde viveu por tantos anos. As manhãs preparando café para a família. As risadas dos filhos quando ainda eram crianças correndo pelo quintal. A vida de Ana nunca foi marcada por riquezas ou grandes conquistas aos olhos do mundo. Mas foi cheia de amor. Ela cuidava de todos com um carinho silencioso. Era daquelas pessoas que ofereciam conforto sem fazer alarde, que escutavam sem julgar e que ajudavam mesmo quando também estavam cansadas. Talvez por isso, ao longo da vida, muitas pessoas diziam que havia algo especial em sua presença. Mas Ana sempre foi humilde demais para acreditar nisso. Ainda assim, havia uma dor que ela carregava há muitos anos. A saudade. Seus pais haviam partido quando ela ainda era relativamente jovem. E seu irmão mais velho, que sempre fora seu companheiro de infância, também havia desencarnado muito antes do esperado. Quantas vezes, nas noites silenciosas, Ana havia olhado para o céu e perguntado em pensamento: será que vocês ainda existem em algum lugar? Agora, naquele jardim desconhecido, aquela pergunta voltava com ainda mais força. Foi então que algo aconteceu. Uma brisa suave atravessou o caminho, e Ana teve a nítida sensação de que não estava mais sozinha. Ela virou-se lentamente. E viu. Ao longe, algumas figuras se aproximavam. No início, eram apenas silhuetas envolvidas pela luz. Mas à medida que avançavam, seus rostos começaram a se tornar mais claros. Ana sentiu o coração acelerar. Havia algo profundamente familiar naquelas presenças.
Seus olhos começaram a se encher de lágrimas antes mesmo que sua mente pudesse compreender completamente o que estava acontecendo. Porque a primeira figura que se aproximava tinha um rosto que ela jamais poderia esquecer. Era sua mãe. Por um instante, Ana ficou completamente imóvel. A emoção era tão intensa que parecia impossível respirar. Sua mãe estava ali. Exatamente como ela lembrava. O mesmo olhar doce. O mesmo sorriso cheio de ternura. Mais jovem, mais luminosa, mas inconfundivelmente ela. Ana, disse a voz suave. Foi o suficiente. As lágrimas começaram a cair sem controle. Mãe. A palavra saiu trêmula, carregada de anos de saudade. Sem pensar, Ana começou a correr. E quando finalmente chegou até ela, foi envolvida em um abraço tão real, tão profundo, que parecia dissolver toda a dor que ela havia carregado durante décadas. Nenhuma palavra era necessária naquele momento. Era um reencontro de almas. Ana chorava como uma criança, mas era um choro diferente. Não havia desespero. Havia alívio. Havia amor. Depois de alguns instantes, ela percebeu que não estavam sozinhas. Outras figuras estavam ali. Seu pai. Seu irmão. Amigos queridos que haviam partido anos antes. Todos sorrindo. Todos esperando por ela. Ana olhava ao redor sem conseguir acreditar. Então, é verdade, ela murmurou entre lágrimas. Seu pai aproximou-se e segurou sua mão com carinho. A vida continua, minha filha. Naquele instante, algo dentro de Ana se transformou. Todas as dúvidas que um dia haviam passado por sua mente pareciam se dissolver diante daquela realidade. Eles começaram a caminhar juntos pelo jardim. Ao longe, Ana começou a perceber algo que a deixou ainda mais impressionada. Não era apenas um jardim. Havia construções harmoniosas, caminhos bem cuidados, pessoas caminhando tranquilamente. Parecia uma cidade. Mas uma cidade diferente de qualquer outra. Um lugar onde tudo transmitia paz. Sua mãe sorriu ao perceber sua surpresa. Bem-vinda à colônia espiritual. Ana olhava tudo com os olhos marejados, absorvendo cada detalhe. Ali não havia sofrimento. Havia aprendizado. Havia trabalho. Havia acolhimento. Espíritos ajudavam uns aos outros, mentores orientavam aqueles que ainda estavam se recuperando das dores da vida material. Com o tempo, Ana começou a compreender algo ainda mais profundo. Muitas vezes, durante sua vida na Terra, ela havia sentido forças que pareciam surgir do nada. Intuições que a ajudavam em momentos difíceis. Consolos que chegavam quando tudo parecia perdido. Agora ela entendia. Sua família espiritual sempre esteve próxima. Cuidando. Amparando. Inspirando. Certa tarde, enquanto caminhava por um dos jardins luminosos da colônia, Ana perguntou a um mentor que a acompanhava. A morte, então, não existe? Ele sorriu com serenidade. A morte é apenas o despertar da alma. Ana olhou para o horizonte, onde a luz parecia se estender infinitamente. E naquele momento, sentiu algo que nunca havia sentido de forma tão intensa. Gratidão. Ela compreendeu que cada lágrima vivida na terra, cada dificuldade enfrentada, cada ato de amor oferecido, tudo havia contribuído para aquele reencontro. O amor que ela cultivou durante a vida não havia se perdido. Ele havia se transformado em luz. E ali, cercada por aqueles que sempre amou, Ana finalmente entendeu uma verdade profunda que ecoava nas palavras do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Porque o amor verdadeiro nunca se perde. Ele apenas atravessa os mundos. E continua, eternamente. Ana abriu os olhos, e percebeu que estava morta. A constatação não veio como um grito ou um susto repentino. Veio devagar,
quase como um sussurro dentro da própria consciência. Algo profundo dentro dela simplesmente sabia. Não havia mais o peso do corpo que a acompanhará nos últimos meses. Não havia mais a dor que tantas vezes a fez fechar os olhos e pedir a Deus apenas mais um pouco de força para continuar. Não havia hospital. Não havia médicos. Não havia o som dos aparelhos, nem as vozes preocupadas que antes ecoavam ao seu redor. Havia apenas silêncio. Um silêncio profundo, mas estranho. Não era um silêncio vazio ou assustador. Era um silêncio cheio de presença, como se aquele espaço guardasse uma paz que Ana jamais havia sentido na vida. Ela respirou, ou pelo menos tentou respirar. Mas logo percebeu que a sensação era diferente. Era como se o ar não fosse mais necessário, como se sua existência agora obedecesse a outras leis que ela ainda não compreendia. A primeira reação foi tentar lembrar. Sua mente buscou as últimas imagens antes daquele momento. E então vieram os fragmentos. O quarto simples de sua casa. A luz suave entrando pela janela. A mão de sua filha apertando a sua com força, como se quisesse impedir que ela partisse. Os olhos cheios de lágrimas. E aquela última sensação, um cansaço profundo, mas também uma estranha serenidade. Depois disso, apenas escuridão. Agora, porém, Ana estava ali. Consciente. Desperta. Ela olhou para as próprias mãos, quase com receio do que encontraria. Mas suas mãos estavam ali, diante de seus olhos, com uma aparência tão real quanto sempre foram, e ao mesmo tempo diferentes. Havia nelas uma leveza, uma luminosidade suave que ela não sabia explicar. Ana se levantou devagar. O movimento foi natural, sem esforço algum. Algo que nos últimos meses teria sido impossível para ela. Foi nesse momento que percebeu algo ainda mais surpreendente. A dor havia desaparecido completamente. Nenhuma pontada no peito. Nenhum cansaço. Nenhum peso. Era como se anos de sofrimento físico tivessem sido simplesmente apagados. Uma sensação de leveza percorreu todo o seu ser, tão intensa que por um instante ela fechou os olhos, apenas para sentir aquela paz que parecia envolver sua alma. Mas logo a curiosidade falou mais alto. Ela precisava entender onde estava. Ao abrir os olhos novamente, Ana percebeu que o ambiente ao seu redor começava a se revelar. Uma luz suave iluminava tudo. Não vinha de um ponto específico, como uma lâmpada ou o sol. Parecia estar em toda parte ao mesmo tempo, preenchendo o espaço com uma claridade delicada e acolhedora. O ar era leve. Havia um perfume sutil, semelhante ao cheiro de flores depois da chuva. E, à medida que seus olhos se acostumavam àquele novo cenário, ela percebeu que estava em um lugar que jamais havia visto antes. À sua frente se estendia um caminho rodeado por árvores altas e elegantes, cujas folhas balançavam suavemente com uma brisa quase imperceptível. Flores de cores vibrantes cobriam o solo, criando um espetáculo de beleza que parecia impossível de existir no mundo material. Tudo ali parecia mais vivo. Mais intenso. Mais real. Ana sentiu um arrepio suave percorrer sua consciência. Uma pergunta começou a se formar dentro dela. Será que este é o outro lado da vida? Durante muitos anos, Ana acreditara que a morte não era o fim. Em momentos silenciosos, ela gostava de ler trechos de um livro que lhe trazia conforto profundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, ela encontrara palavras que muitas vezes aliviaram seu coração. Uma delas jamais havia sido esquecida. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Na época, aquelas palavras pareciam belas, reconfortantes. Mas agora elas ganhavam um significado completamente novo. Porque Ana não estava apenas lembrando delas. Ela estava vivendo aquela realidade. Mesmo assim, havia algo que ainda inquietava seu coração. Se aquilo realmente fosse o mundo espiritual,
se ela realmente tivesse atravessado a fronteira da morte. Então uma pergunta permanecia viva dentro dela. Ela estava sozinha? Ana sempre teve uma alma profundamente ligada à família. Sua vida inteira foi construída ao redor do amor que dedicava às pessoas que Deus colocou em seu caminho. Criou filhos com dedicação. Amou profundamente o marido. Cuidou dos pais até seus últimos dias. Era o tipo de pessoa que colocava o bem dos outros antes do próprio. Talvez por isso, ao longo da vida, a dor da saudade tenha sido uma das coisas mais difíceis para ela. Seus pais haviam partido há muitos anos. Seu irmão mais velho, que fora seu companheiro inseparável na infância, também havia desencarnado muito antes do esperado. Quantas noites Ana olhou para o céu e se perguntou, em silêncio: será que vocês ainda existem em algum lugar? Agora, naquele lugar misterioso, aquela pergunta voltava com uma força ainda maior. Foi então que algo aconteceu. Uma leve brisa atravessou o caminho diante dela. As folhas das árvores se moveram suavemente, produzindo um som delicado, quase como um sussurro da própria natureza. E Ana teve uma sensação muito clara. Ela não estava mais sozinha. Seu coração começou a bater mais rápido, mesmo sem saber exatamente por quê. Lentamente, quase com receio do que poderia encontrar, ela virou-se. No início, viu apenas formas ao longe. Silhuetas envolvidas pela luz suave que preenchia aquele lugar. Figuras que pareciam caminhar em sua direção. À medida que se aproximavam, Ana começou a sentir algo impossível de explicar. Uma emoção profunda, antiga, familiar. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas antes mesmo que sua mente compreendesse completamente o que estava acontecendo. Porque havia algo naquelas presenças que tocava diretamente sua alma. Algo que parecia atravessar o tempo, atravessar a morte, atravessar a própria eternidade. E então, no instante em que a primeira figura se aproximou o suficiente para que seu rosto fosse visto com clareza, o coração de Ana parou por um segundo. Ela conhecia aquele rosto. Conhecia aquele olhar. Conhecia aquele sorriso cheio de ternura que tantas vezes a acolheu na infância. As lágrimas começaram a cair sem controle. Porque diante dela, caminhando lentamente em sua direção, estava alguém que ela não via há décadas. Alguém que ela amou profundamente durante toda a vida. Sua mãe. E naquele instante, Ana percebeu algo que transformaria para sempre tudo aquilo que ela acreditava saber sobre a morte. A morte não tinha separado sua família. A morte apenas havia adiado o reencontro. E agora, esse reencontro estava prestes a acontecer. Antes daquele momento misterioso em que Ana abriu os olhos em uma realidade que ainda não compreendia, sua vida na Terra havia sido simples. Tão simples que, para muitos, poderia parecer comum. Mas quem realmente a conheceu sabia que dentro daquela simplicidade existia algo raro, uma alma profundamente amorosa. Ana morava em uma pequena cidade onde quase todos se conheciam pelo nome. Era daquelas cidades tranquilas, onde o tempo parecia caminhar mais devagar, onde as manhãs começavam com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco escapando pelas janelas das casas. Sua casa ficava em uma rua calma, cercada por árvores antigas que, com o passar das estações, pintavam o chão com folhas secas. Era uma casa antiga, de paredes grossas e janelas largas, marcada pelo passar dos anos. Mas quem entrava ali percebia rapidamente que aquela casa carregava algo especial. Ela era cheia de memórias. Nas paredes da sala, fotografias antigas contavam silenciosamente a história daquela família. Algumas já estavam levemente amareladas pelo tempo. Outras guardavam imagens de aniversários, encontros de domingo, crianças correndo pelo quintal. Cada foto era um pedaço de vida. Cada moldura guardava uma lembrança. E Ana gostava disso. Gostava de caminhar pela casa, olhar para aquelas imagens e lembrar de tudo o que havia vivido. Para ela, a riqueza da vida nunca esteve nas coisas materiais,
mas nas histórias construídas com amor. Quem a conhecia dizia que Ana tinha um coração diferente. Ela era daquelas pessoas que se preocupavam genuinamente com os outros. Não era um cuidado exagerado ou invasivo, mas uma atenção sincera, quase natural. Se alguém chegava em sua casa, a primeira coisa que ela fazia era colocar água para ferver e preparar café. Era um gesto simples, mas carregado de carinho. Enquanto o café era servido, ela escutava. Escutava de verdade. Não apenas as palavras que as pessoas diziam, mas também aquilo que muitas vezes ficava escondido no silêncio entre uma frase e outra. Muitos saíam dali mais leves, mesmo sem saber exatamente por quê. Talvez fosse porque Ana tinha um jeito raro de olhar para as pessoas. Um olhar sem julgamento, cheio de compreensão. Mas nem sempre sua própria vida foi fácil. Como qualquer ser humano, Ana enfrentou dificuldades, perdas e momentos em que o coração parecia não suportar tanta dor. Ainda assim, havia algo que sempre a sustentava: sua fé. Não era uma fé barulhenta, cheia de discursos ou imposições. Era uma fé silenciosa, tranquila, quase íntima. Era como se Ana conversasse com Deus em pensamentos ao longo do dia. Enquanto lavava a louça. Enquanto cuidava das plantas do quintal. Enquanto observava o entardecer pela janela da cozinha. Para ela, Deus não estava apenas nas igrejas ou nos livros sagrados. Deus estava nas pequenas coisas da vida. Na bondade inesperada de alguém. Na força que surgia nos momentos mais difíceis. Na esperança que insistia em permanecer, mesmo quando tudo parecia perdido. Durante muitos anos, sua vida girou em torno da família. Ana foi mãe dedicada. Daquelas que acordavam cedo para preparar o café da manhã antes que os filhos saíssem para a escola. Daquelas que esperavam acordada até ouvir o barulho da porta quando eles chegavam tarde em casa. Também foi esposa companheira. Ao lado do marido, enfrentou dificuldades financeiras, preocupações e desafios que a vida coloca no caminho de quem constrói algo juntos. Mas o amor entre eles sempre foi mais forte que qualquer obstáculo. Eles não tinham uma vida luxuosa. Mas tinham algo que muitos nunca conseguem construir: um lar verdadeiro. Com o passar dos anos, os filhos cresceram, seguiram seus caminhos, e a casa que antes era cheia de vozes e risadas ficou mais silenciosa. Mesmo assim, Ana nunca se sentiu sozinha. Havia dentro dela uma sensação profunda de que cada fase da vida tinha um propósito. Em muitos momentos de reflexão, ela gostava de abrir um livro que a acompanhou durante grande parte da vida, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não lia como quem busca respostas prontas, mas como quem busca compreender melhor os mistérios da existência. Foi ali que encontrou uma frase que se tornou quase uma bússola para sua alma. A fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essas palavras tocaram profundamente seu coração. Porque Ana nunca acreditou em uma fé baseada apenas no medo ou na obrigação. Para ela, a fé precisava fazer sentido dentro da alma. Precisava dialogar com a razão, com a experiência e com a vida. E, ao longo dos anos, aquela frase a ajudou a enfrentar momentos difíceis. Porque, mesmo quando as respostas não vinham imediatamente, ela acreditava que havia uma lógica maior guiando os caminhos da vida. Ainda assim, havia uma dor silenciosa dentro dela. Uma saudade que nunca desapareceu completamente. Seus pais haviam partido muitos anos antes. Ana ainda lembrava do dia em que se despediu deles pela última vez. Lembrava do abraço, das palavras de carinho, da sensação estranha de vazio que surgiu depois que eles se foram. Mas talvez a perda que mais marcou seu coração tenha sido a de seu irmão mais velho. Ele havia sido seu companheiro de infância, seu protetor, seu amigo mais próximo. Cresceram juntos, compartilharam segredos, sonhos e travessuras de criança. Quando ele desencarnou de forma inesperada, Ana sentiu como se uma parte de sua história tivesse sido arrancada.
Nos primeiros anos, a saudade era quase insuportável. Mas, com o tempo, algo curioso começou a acontecer. Em alguns momentos de silêncio profundo, ela sentia uma presença difícil de explicar. Não era algo visível, nem algo que pudesse provar para outras pessoas. Era apenas uma sensação. Uma paz inesperada que surgia quando ela pensava nele. Foi nessas horas que sua fé começou a se transformar. Ela passou a acreditar que talvez, apenas talvez, a morte não fosse realmente o fim. Em muitas noites tranquilas, Ana saía até o quintal de casa. Sentava-se em uma cadeira simples de madeira e ficava olhando para o céu estrelado. A imensidão do universo sempre a fazia refletir. E então, quase como uma oração sussurrada, ela dizia baixinho: "Será que um dia vamos nos encontrar de novo?" Não havia resposta audível. O céu permanecia silencioso. Mas, curiosamente, seu coração sempre ficava um pouco mais leve depois dessas palavras. Era como se, em algum lugar invisível, alguém tivesse escutado. Ana não sabia exatamente como funcionava o mundo espiritual. Não sabia como seria a vida após a morte. Mas dentro dela havia uma esperança profunda de que os laços de amor não poderiam simplesmente desaparecer. Porque, se Deus era realmente justo e amoroso, como ela acreditava, então o amor não poderia terminar em um túmulo. E foi com essa esperança silenciosa que Ana continuou vivendo seus dias. Cuidando das pessoas. Praticando o bem sempre que podia. Tentando deixar um pouco de luz por onde passava. O que ela não imaginava, é que todas essas escolhas simples, todos esses gestos de amor aparentemente pequenos, estavam preparando algo muito maior. Algo que ela só descobriria depois. Muito depois. Porque o momento em que Ana abriu os olhos naquele lugar envolto em luz, não foi um acaso. Foi o início de uma revelação. Uma revelação que mostraria a ela, e talvez também a todos nós, que a morte não separa aqueles que realmente se amam. Ela apenas adia o reencontro. E no próximo momento dessa história, algo acontecerá que fará Ana entender isso da forma mais profunda possível. Mas antes de continuarmos, deixe-me te fazer uma pergunta sincera. Você também acredita que o amor sobrevive à morte? Se histórias como essa tocam o seu coração e fazem você refletir sobre os mistérios da vida e da alma, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui, cada história é um convite para lembrar que a vida não termina no último suspiro, ela apenas continua em outra dimensão da existência. E no próximo capítulo da jornada de Ana, algo extraordinário está prestes a acontecer. Com o passar dos anos, a vida de Ana começou a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível no início. Nada aconteceu de maneira brusca. Não houve um único dia que marcasse claramente o começo daquela nova fase. Foi algo gradual, como o entardecer que chega devagar até que, quando se percebe, a noite já tomou conta do céu. Primeiro vieram pequenos sinais. Um cansaço diferente daquele que sempre aparece depois de um dia longo de trabalho. Era um cansaço mais profundo, que parecia nascer de dentro do próprio corpo. No início, Ana não deu muita importância. Ela sempre foi uma mulher forte, acostumada a seguir em frente mesmo quando o corpo pedia descanso. Pensou que fosse apenas consequência da idade, algo natural da passagem do tempo. Mas os sinais continuaram. Algumas tarefas simples começaram a exigir mais esforço do que antes. Caminhar até o portão da casa já a deixava levemente ofegante. Subir poucos degraus fazia o coração bater mais rápido. Com o passar das semanas, surgiram também momentos de falta de ar. Nada dramático no início. Apenas aquela sensação estranha de que o ar não parecia preencher totalmente os pulmões. Foi então que os filhos começaram a insistir para que ela procurasse um médico. Ana nunca gostou muito de hospitais ou consultórios. Não por medo, mas porque sempre acreditou que muitas preocupações da vida poderiam ser resolvidas com calma, fé e paciência. Ainda assim, para tranquilizar a família, ela aceitou.
Vieram então as consultas. Os exames. As salas de espera silenciosas onde o tempo parece caminhar mais devagar. E aqueles olhares discretos entre médicos e enfermeiros que, às vezes, dizem muito mais do que qualquer palavra. Os profissionais faziam o possível para tranquilizá-la. Falavam com cuidado, explicavam cada detalhe com atenção, mas havia algo no tom das conversas que Ana percebeu desde o início. Seu corpo estava cansado. Cansado de uma longa jornada. Anos de trabalho, dedicação à família, preocupações silenciosas e responsabilidades deixaram marcas que agora começavam a aparecer. Ainda assim, Ana não reclamava. Nunca foi do tipo que se entrega facilmente à tristeza. Pelo contrário, quem a visitava nesses dias sempre saía impressionado com a serenidade que ela demonstrava. Havia em seu olhar algo difícil de explicar. Uma tranquilidade profunda, quase como se ela tivesse aceitado, muito antes de todos, aquilo que estava acontecendo. Talvez fosse sua fé. Talvez fosse a sabedoria que só o tempo consegue ensinar. Ou talvez fosse a sensação íntima de que a vida, mesmo nos momentos difíceis, nunca deixa de ter um propósito. Em algumas tardes silenciosas, quando o sol entrava pela janela da sala e iluminava as fotografias antigas nas paredes, Ana gostava de ficar sentada em sua cadeira preferida. Ali, entre memórias e pensamentos, ela refletia sobre tudo o que viveu. As alegrias. Os desafios. As perdas que marcaram sua história. Curiosamente, em vez de tristeza, o que surgia em seu coração era gratidão. Gratidão pela família que construiu. Gratidão pelos filhos que agora se revezavam para cuidar dela com o mesmo amor que ela havia dedicado a eles durante toda a vida. Gratidão até mesmo pelas dificuldades, porque sabia que foram elas que ensinaram muitas das lições mais importantes. Mas havia algo que ela ainda pensava com frequência. Seus pais. Seu irmão. Aqueles que já haviam partido. Em alguns momentos de silêncio profundo, Ana fechava os olhos e lembrava deles com carinho. Não com desespero ou revolta, mas com uma saudade serena. Era como se, dentro dela, existisse uma certeza que não precisava de provas. Uma certeza de que o amor não poderia simplesmente desaparecer com a morte. Foi em uma dessas noites tranquilas que algo marcante aconteceu. Ana já estava bastante debilitada. O corpo demonstrava claramente que a jornada na Terra estava se aproximando do fim. A respiração era mais lenta. Os movimentos mais difíceis. Mesmo assim, seu olhar continuava cheio de luz. Naquele dia, ela chamou a filha para perto. A jovem se aproximou da cama com os olhos marejados. Nos últimos dias, ela tentava se manter forte, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Sentou-se ao lado da mãe e segurou sua mão. A mão de Ana já não tinha a mesma força de antes, mas ainda transmitia um carinho profundo. Por alguns instantes, nenhuma das duas disse nada. Apenas ficaram ali, em silêncio, compartilhando aquele momento que parecia suspenso no tempo. Foi então que Ana falou. Sua voz era suave, quase como um sussurro. Mas cada palavra carregava uma serenidade que tocou profundamente o coração da filha. Não tenha medo da morte, ela é apenas uma porta. A filha tentou responder, mas as lágrimas chegaram primeiro. Era difícil ouvir aquilo sem sentir o coração apertar. Mas Ana continuava sorrindo. Não era um sorriso de despedida triste. Era um sorriso de quem parecia enxergar algo além daquele quarto simples. Algo que ainda estava oculto para todos os outros. Dentro de sua mente, Ana lembrava de uma frase que havia marcado profundamente sua vida. Uma frase que muitas vezes ela havia repetido em momentos de reflexão. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ela não via aquelas palavras apenas como uma ideia bonita. Para Ana, aquilo era uma verdade profunda sobre a existência.
Ela acreditava que a vida era uma jornada muito maior do que aquilo que os olhos conseguem enxergar. Que cada experiência vivida na Terra era apenas um capítulo de uma história muito mais longa. Por isso, mesmo diante da fragilidade do corpo, seu coração permanecia tranquilo. Nos dias seguintes, a família continuou ao seu redor. Filhos, netos, amigos próximos. Todos tentando aproveitar cada instante. Ana observava cada um deles com carinho, como se estivesse guardando aquelas imagens dentro da alma. E talvez estivesse mesmo. Porque, em algum nível que ainda não compreendia totalmente, ela sentia que aqueles laços não seriam quebrados pela morte. Chegou então a última noite. O ambiente da casa estava silencioso. A respiração de Ana era cada vez mais suave, cada vez mais espaçada. Seu corpo parecia finalmente aceitar o descanso depois de tantos anos de jornada. Por um momento, ela fechou os olhos. Dentro de sua mente, pensamentos passaram como lembranças iluminadas. A infância. A juventude. O casamento. Os filhos pequenos correndo pelo quintal. As risadas. As dificuldades superadas. Tudo parecia desfilar diante de sua consciência como páginas de um livro sendo folheadas lentamente. E então veio uma última sensação. Por um breve instante, apenas um instante, uma pequena dúvida surgiu. O desconhecido ainda era imenso. Mesmo para alguém com tanta fé. Mas foi apenas um segundo. Logo depois, uma paz profunda tomou conta de sua alma. Algo dentro dela parecia dizer que tudo estava exatamente como deveria estar. Sua respiração ficou ainda mais leve. Mais suave. Até que, finalmente, seu corpo se entregou ao descanso. E então... tudo ficou escuro. Mas o que Ana não sabia naquele momento é que aquele não era o fim da história. Na verdade, era apenas o começo de algo extraordinário. Porque no instante em que seus olhos se abririam novamente, ela descobriria uma verdade capaz de transformar completamente tudo aquilo que acreditava saber sobre a morte. E o que Ana veria no momento seguinte, faria seu coração se encher de lágrimas de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Quando Ana abriu os olhos novamente, a primeira sensação que a envolveu foi de estranheza, mas não de medo. Era como despertar de um sono muito profundo, daqueles em que a alma parece ter viajado para longe sem que a mente consiga lembrar exatamente por onde passou. Durante alguns segundos, ela permaneceu imóvel, apenas tentando compreender o que estava acontecendo. Algo estava diferente. Muito diferente. O ambiente ao redor parecia envolto em uma luz suave, uma luminosidade delicada que não machucava os olhos e que, ao mesmo tempo, parecia estar presente em todos os lugares. Não vinha de uma lâmpada, nem de uma janela aberta. Era como se o próprio espaço estivesse iluminado por uma energia tranquila e acolhedora. Ana piscou lentamente. Tentou lembrar onde estava. Mas o quarto de sua casa não estava ali. Não havia paredes. Não havia móveis. Não havia o silêncio pesado da noite em que sua respiração havia se tornado cada vez mais fraca. Em vez disso, havia algo completamente diferente. O ar parecia mais leve. Havia um perfume suave no ambiente, parecido com o cheiro de flores depois de uma chuva tranquila. Era uma sensação tão agradável que, por um instante, Ana simplesmente fechou os olhos novamente e deixou aquela paz percorrer sua consciência. Foi então que percebeu algo que fez seu coração acelerar levemente. Ela não sentia dor. Nenhuma. Nenhum peso no peito. Nenhuma dificuldade para respirar. Nenhuma fraqueza nos braços ou nas pernas. Aquilo era impossível, ou pelo menos parecia impossível. Durante tantos meses, o corpo dela havia lutado contra o cansaço, contra o desgaste, contra limitações que surgiram aos poucos. E agora, de repente, tudo aquilo havia desaparecido. Confusa, Ana levantou lentamente as mãos diante do rosto.
Elas estavam ali. Reais. Mas havia algo diferente. Pareciam mais leves, quase luminosas, como se uma energia sutil percorresse cada parte de seu ser. Ela mexeu os dedos, observando cada movimento com atenção. Não havia tremor. Não havia esforço. Tudo acontecia com uma naturalidade surpreendente. Uma sensação profunda de leveza tomou conta dela naquele momento. Foi então que, pela primeira vez, um pensamento claro surgiu em sua mente. Será que eu realmente morri? A ideia não veio carregada de desespero, mas de curiosidade. Ana sempre acreditou que a morte não era o fim, mas ainda assim, viver aquele momento era algo completamente diferente de apenas imaginar. Com cuidado, ela se levantou. O movimento foi tão fácil que por um instante ela até sorriu. Durante muito tempo, levantar da cama exigia esforço, apoio, paciência. Agora, seu corpo parecia responder com uma leveza quase juvenil. Foi nesse momento que Ana começou a observar melhor o lugar onde estava. E o que viu a deixou profundamente impressionada. À sua frente se estendia um jardim. Mas não era um jardim comum. Era um espaço vasto, harmonioso, onde cada detalhe parecia ter sido criado com uma beleza impossível de descrever completamente em palavras. Flores de cores intensas balançavam suavemente com uma brisa leve. Algumas tinham tonalidades que Ana jamais havia visto antes na Terra. Era como se as cores ali fossem mais vivas, mais profundas. As árvores eram altas, majestosas, com folhas que refletiam a luz de forma quase brilhante. O chão era coberto por um caminho delicado que serpenteava entre os canteiros floridos, convidando qualquer visitante a caminhar sem pressa. Ao longe, ela ouviu algo que trouxe ainda mais encanto àquele cenário. O som de água correndo. Talvez um riacho. Talvez uma fonte. O som era suave, constante, criando uma sensação de tranquilidade que parecia envolver todo o ambiente. Ana começou a caminhar lentamente. Cada passo era acompanhado por uma sensação crescente de admiração. Tudo parecia mais vivo do que qualquer paisagem que ela já tinha visto durante sua vida. O ar parecia vibrar com uma energia de paz. Era como se aquele lugar respirasse harmonia. Enquanto caminhava, Ana sentia algo curioso dentro do coração. Não era apenas surpresa, era uma sensação profunda de familiaridade. Como se, de alguma forma, sua alma reconhecesse aquele lugar. Mesmo sem nunca ter estado ali antes. Ela parou por um momento e olhou ao redor. O jardim parecia se estender até onde seus olhos conseguiam alcançar. Ao longe, algumas construções delicadas podiam ser vistas entre as árvores, como pequenas casas ou edifícios harmoniosos que pareciam integrados à natureza. Mas havia algo mais. Uma sensação. Uma presença. Ana não sabia explicar exatamente o que era, mas sentia claramente que não estava sozinha. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido. Não de medo, mas de expectativa. Foi então que algo aconteceu. Uma voz suave surgiu atrás dela. Ana, não tenha medo. A voz era doce. Calma. Carregada de uma ternura impossível de ignorar. Ana ficou imóvel por um instante. Aquelas palavras tocaram algo muito profundo dentro dela. Porque aquela voz parecia familiar. Muito familiar. Lentamente, quase com receio do que poderia encontrar, ela começou a se virar. Seu coração agora batia mais forte. Algo dentro dela parecia saber que aquele momento seria importante. Muito importante. Quando finalmente completou o movimento e seus olhos encontraram a figura que se aproximava, Ana sentiu o mundo ao redor desaparecer por um instante. Uma mulher caminhava em sua direção. Seus passos eram suaves, quase silenciosos. Seu rosto estava iluminado por uma serenidade profunda, uma expressão de amor tão sincera que parecia atravessar diretamente a alma de quem a observava.
Os cabelos eram levemente prateados, moldando um rosto cheio de ternura. E os olhos? Aqueles olhos carregavam uma luz que Ana jamais poderia esquecer. Porque ela já havia visto aquele olhar antes. Muitas vezes. Durante a infância. Durante a juventude. Nos momentos em que precisava de consolo, orientação ou simplesmente de um abraço. As lágrimas começaram a surgir antes mesmo que ela pudesse pensar em qualquer palavra. Seu coração disparou. Uma mistura intensa de emoção, surpresa e incredulidade tomou conta de seu ser. Porque a mulher que caminhava em sua direção não era uma desconhecida. Era alguém que havia marcado profundamente sua vida. Alguém cuja ausência havia deixado uma saudade que nunca desapareceu completamente. Alguém que ela acreditava ter perdido para sempre. Quando a figura finalmente se aproximou o suficiente para que não restasse nenhuma dúvida, Ana levou a mão ao peito, como se tentasse conter a avalanche de sentimentos que explodia dentro dela. Seus lábios tremeram. E quase sem voz, ela sussurrou: "Mãe." A mulher sorriu. Um sorriso cheio de amor, daquele tipo que apenas uma mãe é capaz de oferecer. E naquele instante, Ana compreendeu algo que fez lágrimas escorrerem por seu rosto. A morte não havia separado o amor que existia entre elas. Ela apenas havia criado um intervalo. Um intervalo que agora estava chegando ao fim. Mas o que aconteceria no segundo seguinte seria ainda mais emocionante. Porque aquele reencontro era apenas o começo de uma revelação muito maior sobre o que realmente acontece depois da vida na Terra. E antes de continuarmos essa história, que está prestes a tocar o coração de uma forma ainda mais profunda, eu quero te fazer um convite especial. Se você acredita que a vida não termina com a morte, e que o amor tem uma força capaz de atravessar até mesmo a eternidade, aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui, cada história é uma oportunidade de refletir sobre os mistérios da alma, da espiritualidade e do destino que nos aguarda além deste mundo. E no próximo momento dessa jornada, Ana descobrirá algo que fará seu coração transbordar de emoção. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que Ana conseguisse dizer qualquer palavra. Era como se algo dentro dela tivesse se rompido de repente, uma barragem invisível que, durante anos, havia guardado saudades, perguntas e silêncios que nunca encontraram resposta. Diante dela estava sua mãe. Não como uma lembrança distante, não como uma imagem guardada na memória ou numa fotografia antiga. Ela estava ali, viva, real, caminhando em sua direção com os braços abertos e um sorriso cheio de ternura. O coração de Ana batia tão forte que parecia ecoar dentro daquele jardim silencioso. Por um instante, sua mente tentou entender aquilo racionalmente. Tentou encontrar alguma explicação lógica para o que estava vendo. Mas não havia explicação que pudesse conter a força daquele momento. Seus lábios tremeram. E, com a voz quase perdida entre lágrimas, ela conseguiu sussurrar: "Mãe." A mulher não respondeu com palavras. Ela simplesmente abriu os braços. E naquele instante, algo dentro de Ana tomou conta de todo o seu ser. Sem pensar. Sem questionar. Ela correu. Cada passo parecia dissolver anos de saudade acumulada. Cada movimento aproximava seu coração de uma verdade que ela sonhara muitas vezes, mas que nunca teve certeza se realmente aconteceria. Quando finalmente chegou até ela, Ana se lançou naquele abraço. E então o mundo pareceu parar. O abraço foi intenso. Real. Profundamente real. Ana sentiu os braços da mãe envolvendo seu corpo com a mesma ternura de quando era criança. O calor daquele contato parecia atravessar sua alma, preenchendo espaços que durante anos haviam sido ocupados apenas pela saudade. Ela chorava. Mas não era um choro de dor. Era um choro de reencontro. Era o tipo de choro que nasce quando o coração finalmente encontra aquilo que pensava ter perdido para sempre.
Sua mãe acariciava seus cabelos com delicadeza, exatamente como fazia quando Ana era pequena e voltava para casa depois de um dia difícil. Por alguns instantes, nenhuma das duas disse nada. Não era necessário. Alguns sentimentos são tão profundos que as palavras simplesmente se tornam pequenas demais. Mas algo chamou a atenção de Ana. Enquanto ainda estava envolvida naquele abraço, ela começou a perceber que não estavam sozinhas. Havia outras presenças ali. Outras figuras que se aproximavam lentamente. Ela levantou o rosto, ainda com lágrimas nos olhos, e olhou ao redor. E o que viu fez seu coração bater ainda mais forte. Seu pai caminhava em sua direção. Com o mesmo olhar sereno que ela lembrava da infância. Logo atrás dele, vinha seu irmão. O irmão que havia partido de forma tão inesperada anos antes, deixando um vazio enorme em sua vida. Mas ele estava ali agora. Sorrindo. Com o mesmo sorriso tranquilo de sempre. E não eram apenas eles. Outras pessoas também estavam ali. Amigos queridos. Pessoas que fizeram parte de sua história. Alguns rostos que ela reconheceu imediatamente, outros que demoraram um pouco mais para despertar lembranças guardadas. Todos estavam ali. Sorrindo. Esperando por ela. Ana olhava de um rosto para o outro sem conseguir acreditar completamente no que estava acontecendo. Era como se um sonho impossível estivesse se tornando realidade diante de seus olhos. Seu pai foi o primeiro a se aproximar. Ele estendeu a mão e segurou-a dela com carinho. Aquele gesto simples carregava uma profundidade emocional impossível de descrever. Por um instante, Ana apenas olhou para ele, tentando gravar cada detalhe daquele momento em sua memória. Então, com a voz ainda trêmula pela emoção, ela murmurou: "Então, é verdade." Seu pai sorriu com serenidade. Havia em seu olhar uma paz profunda, como alguém que compreendeu verdades muito maiores do que aquelas que conhecemos durante a vida na Terra. Ele apertou suavemente a mão de Ana e respondeu com uma calma que parecia envolver todo o ambiente. "A vida nunca acaba, minha filha." Aquelas palavras tocaram algo muito profundo dentro dela. Durante anos, Ana acreditou nessa ideia com fé. Leu sobre isso, refletiu sobre isso, encontrou consolo nessa possibilidade. Mas agora, ela não estava mais apenas acreditando. Ela estava vivendo aquela realidade. A morte não tinha sido um fim. Era apenas uma passagem. Enquanto conversavam, o grupo começou a caminhar lentamente pelo jardim. Ana ainda observava tudo com uma mistura de admiração e emoção. Cada passo revelava novos detalhes daquele lugar extraordinário. À medida que avançavam pelo caminho florido, ela começou a perceber algo ainda mais impressionante ao longe. Entre as árvores e os jardins cuidadosamente organizados, surgiam construções belas e harmoniosas. Não eram prédios frios ou cidades agitadas como as da Terra. Pareciam estruturas delicadas, integradas à natureza, construídas com uma arquitetura que transmitia paz e equilíbrio. Era como se cada construção tivesse sido pensada para inspirar tranquilidade. Ana observava aquilo com olhos curiosos. "Onde estamos?" ela perguntou suavemente. Sua mãe olhou para ela com carinho antes de responder. "Este é um dos lugares onde muitos espíritos chegam depois da vida na Terra." Ana continuou observando a paisagem enquanto caminhavam. Havia pessoas transitando tranquilamente entre os jardins. Algumas conversavam. Outras pareciam trabalhar em atividades diversas. Todas transmitiam uma sensação de serenidade. Era como uma cidade, mas ao mesmo tempo muito diferente de qualquer cidade material. Ali não havia pressa. Não havia tensão. Havia aprendizado. Havia trabalho. Havia paz. Seu pai explicou com calma. "Este lugar é uma colônia espiritual." Ana ouviu aquelas palavras com atenção.
Durante sua vida, ela já havia lido sobre algo semelhante nos ensinamentos espíritas. Mas ouvir aquilo agora, estando ali, era uma experiência completamente diferente. Enquanto caminhavam, sua mãe segurou delicadamente seu braço. Muitas almas chegam aqui após a passagem pela Terra, explicou ela. Algumas chegam confusas, outras cansadas, outras ainda carregando dores do passado. Mas aqui todos encontram oportunidade de aprender, se recuperar e continuar evoluindo. Ana absorvia cada palavra. Aos poucos, uma compreensão mais profunda começava a surgir dentro dela. A vida não terminava com a morte. Ela apenas mudava de plano. Mudava de cenário. Mas a jornada da alma continuava. Foi então que sua mãe disse algo que fez Ana refletir profundamente. Ela olhou diretamente nos olhos da filha e falou com uma doçura que parecia envolver o próprio ambiente. Deus nunca separa aqueles que se amam, apenas nos concede novos caminhos para continuar aprendendo. Ana sentiu um arrepio suave percorrer sua consciência. Porque, naquele instante, muitas peças de sua vida começaram a se encaixar. Ela lembrou de cada gesto de carinho que ofereceu durante sua jornada na Terra. Lembrou das vezes em que escolheu ajudar alguém mesmo quando também estava cansada. Lembrou das palavras de consolo que ofereceu a pessoas que precisavam de esperança. E então uma frase que ela havia lido tantas vezes no Evangelho voltou à sua memória com uma força renovada. Fora da caridade não há salvação. Agora ela compreendia aquela frase de uma forma muito mais profunda. O amor que ela havia praticado durante sua vida não havia desaparecido. Ele havia construído algo invisível. Pontes. Pontes espirituais que agora a conduziam àquele reencontro. Pontes que uniam sua história àqueles que ela sempre amou. Mas enquanto Ana começava a compreender aquela nova realidade, algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Porque aquele reencontro com sua família, aquele momento cheio de emoção, era apenas o primeiro passo de uma revelação ainda maior sobre o verdadeiro propósito da vida espiritual. E no próximo momento dessa história, Ana descobrirá algo que transformará para sempre sua compreensão sobre o destino das almas e sobre a missão que ainda a espera. Algo que talvez também possa transformar a forma como nós enxergamos nossa própria jornada na Terra. Ana começou, aos poucos, a compreender a nova realidade em que agora vivia. Nos primeiros dias, se é que ali o tempo podia ser medido como na Terra, tudo parecia um grande mistério. Embora estivesse cercada por pessoas que amava, embora sentisse uma paz que nunca havia experimentado antes, ainda havia dentro dela uma curiosidade profunda sobre aquele lugar. A colônia espiritual era muito mais do que apenas um lugar de descanso. Era um espaço de aprendizado, de recomeço, de crescimento da alma. Ana logo percebeu que ali ninguém ficava abandonado. Cada espírito que chegava era acolhido, orientado e amparado conforme suas necessidades. Alguns chegavam cansados, confusos, ainda presos às dores da vida material. Outros vinham com mais serenidade, prontos para iniciar novas tarefas. Havia trabalho por todos os lados, mas não era um trabalho pesado ou imposto. Era um trabalho que nascia do desejo sincero de ajudar, de servir e de evoluir. Espíritos auxiliavam outros espíritos. Mentores orientavam aqueles que ainda estavam aprendendo. Grupos se reuniam para estudar, refletir e compreender melhor as leis da vida. E Ana observava tudo aquilo com um olhar atento e emocionado. Aos poucos, ela começou a perceber algo que a tocou profundamente. Durante sua vida na Terra, muitas vezes havia sentido forças que pareciam surgir do nada. Momentos em que estava prestes a desistir de alguma dificuldade e, de repente, encontrava coragem para continuar. Quantas vezes ela havia sentido uma intuição inesperada, uma ideia repentina que a ajudava a tomar uma decisão importante, ou uma paz que chegava sem explicação no meio de um dia difícil. Naquela época, ela acreditava que aquilo vinha de Deus. E, de certa forma, vinha mesmo.
Mas agora ela compreendia algo ainda mais profundo. Ela nunca esteve sozinha. Enquanto caminhava pelos jardins da colônia espiritual, começou a perceber a presença de muitos espíritos dedicados ao bem. Alguns trabalhavam silenciosamente, ajudando aqueles que ainda estavam em recuperação. Outros participavam de tarefas de auxílio espiritual àqueles que ainda viviam na Terra. E foi então que uma lembrança tocou seu coração. Quantas vezes, em momentos difíceis da vida, ela havia sentido uma força inesperada? Quantas vezes pensou em desistir, mas algo dentro dela dizia para continuar? Agora ela entendia. Sua família espiritual sempre esteve próxima. Mesmo quando ela não podia vê-los. Mesmo quando o mundo parecia pesado demais. Eles estavam ali. Cuidando. Amparando. Inspirando. Essa descoberta trouxe uma emoção profunda para Ana. Porque significava que o amor nunca havia sido interrompido pela morte. Apenas havia mudado de forma. Certo dia, enquanto caminhava por um dos jardins mais luminosos da colônia, um lugar cheio de árvores altas e flores que pareciam emitir uma luz suave, Ana estava acompanhada por um mentor espiritual que a auxiliava a compreender melhor aquela nova etapa de sua existência. Ele era um espírito sereno, de olhar tranquilo e presença acolhedora. Durante o caminho, Ana permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando a paisagem ao redor. O horizonte parecia se estender em uma luz suave que transmitia uma paz difícil de descrever. Foi então que ela decidiu fazer uma pergunta que havia surgido muitas vezes em sua mente. Ela olhou para o mentor e perguntou com sinceridade: "A morte, então, não existe?" O mentor parou por um instante e sorriu com uma serenidade profunda. Era um sorriso cheio de compreensão, como alguém que já havia respondido aquela mesma pergunta muitas vezes ao longo dos séculos. Com voz calma, ele respondeu: "A morte é apenas o despertar da alma." Aquelas palavras ecoaram dentro do coração de Ana. Durante toda a sua vida, ela havia tentado entender o sentido da existência. Muitas vezes se perguntou por que a vida era cheia de desafios, por que as despedidas eram tão dolorosas, por que as pessoas que amamos parecem partir cedo demais. Mas agora, naquele instante, algo dentro dela finalmente se encaixava. A morte não era um fim. Era um despertar. Era como se a alma apenas trocasse de cenário, continuando sua jornada em outro plano da existência. Ana voltou os olhos para o horizonte espiritual. A luz suave parecia envolver tudo ao redor. E naquele momento, uma emoção profunda tomou conta de seu coração. Gratidão. Gratidão por cada momento vivido na Terra. Gratidão até mesmo pelas dificuldades que enfrentou. Porque agora ela compreendia que nenhuma dor havia sido em vão. Cada lágrima ensinou algo. Cada desafio fortaleceu sua alma. Cada gesto de amor que ofereceu a alguém havia deixado uma marca luminosa em sua jornada. Ela lembrou das vezes em que ajudou alguém sem esperar nada em troca. Das conversas de consolo que teve com pessoas que estavam sofrendo. Dos pequenos gestos de bondade que fez ao longo da vida. Na Terra, muitas dessas atitudes pareciam pequenas. Quase invisíveis. Mas agora ela percebia algo extraordinário. O amor nunca se perde no universo. Ele se transforma. Ele se multiplica. Ele constrói caminhos invisíveis que ligam as almas. E naquele momento, cercada por aqueles que amava, sua mãe, seu pai, seu irmão, amigos queridos, Ana finalmente compreendeu a verdade que tantas vezes havia buscado durante sua vida. A vida continua. A existência da alma não termina no túmulo. Ela apenas segue adiante. Aprendendo. Crescendo. Amando. E o amor, o verdadeiro amor, nunca desaparece. Ele atravessa o tempo. Atravessa os mundos. Atravessa até mesmo a morte. E talvez seja exatamente isso que esta história tenta nos lembrar.
Todos nós, em algum momento da vida, sentimos medo da despedida. Tememos perder aqueles que amamos. Tememos o desconhecido que existe além da última respiração. Mas a jornada de Ana nos mostra algo profundamente consolador. A morte não é o fim. Ela é apenas uma passagem. Uma porta que conduz a alma para uma nova etapa da existência. E, do outro lado dessa porta, muitas vezes estão aqueles que pensávamos ter perdido. Esperando. Sorrindo. Prontos para nos receber novamente. Agora eu quero saber de você. Essa história tocou o seu coração de alguma forma? Você também acredita que o amor pode atravessar até mesmo a morte? Se sim, escreva aqui nos comentários a palavra "A vida continua". Isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas. E me conta também uma coisa que eu adoro ler nos comentários. De qual cidade você está assistindo este vídeo? É sempre emocionante ver quantas pessoas, de lugares diferentes do Brasil e do mundo, se conectam com essas histórias espirituais. Talvez, enquanto você escreve sua cidade, alguém que mora perto de você também esteja assistindo e refletindo sobre os mesmos mistérios da vida. E se essa história trouxe conforto ao seu coração, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal a continuar trazendo novas histórias emocionantes como essa. E se você gosta de histórias espíritas que falam sobre a vida após a morte, reencontros espirituais e as leis da alma, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde as próximas histórias que podem tocar profundamente o seu coração. Porque, no final das contas, todos nós estamos caminhando pela mesma jornada. Uma jornada que começa na Terra, mas que continua muito além dela. E talvez, em algum lugar do universo espiritual, alguém que você ama também esteja esperando pelo dia do reencontro.